Olá a todos! Existem muitos mitos e informações erradas sobre o Japão na internet. Por isso, hoje vamos testar o quanto vocês conhecem o Japão. Contem suas respostas corretas e escrevam o número que vocês obtiveram nos comentários. Lembrando que, segundo dados do Ministério do Exterior do Japão, cerca de 1 milhão de estrangeiros residem no país, contribuindo para essa disseminação de informações imprecisas. 1. Não existem nomes de ruas no Japão. Verdade ou mito? Isso é verdade. No Japão, não existem nomes de ruas como os que temos, Pushkin, Gagarin, etc. Mas como os japoneses encontram a rua que precisam? As ruas não possuem nomes, mas sim numeração própria, seguindo um sistema de cruzamentos e numeração predial. Essa organização, embora possa parecer confusa à primeira vista, é eficiente e integrada aos sistemas de navegação por GPS, como o Google Maps, que utiliza um sistema de coordenadas e pontos de referência para localização precisa. 2. Os semáforos japoneses brilham em azul, não em verde. Mito. No Japão, assim como no mundo todo, os semáforos são verde, amarelo e vermelho. Mas é verdade que em japonês não se diz semáforo verde, mas sim semáforo azul. A cor em si é verde no nosso conceito. A diferença se deve a nuances da percepção de cores na cultura japonesa, onde a palavra que designa o verde, ao, também é utilizada para descrever tons azulados, especialmente em relação a folhas jovens, por exemplo, ao azai, que significa vegetais azuis, referindo-se a vegetais verdes. 3. Os micro-ondas foram proibidos no Japão. Mito. Não sei de onde surgiu esse mito, e muitas pessoas me perguntam sobre isso, mas no Japão não existe nenhuma proibição quanto ao uso e fabricação de micro-ondas. Inclusive, os micro-ondas são mais populares que fornos e torradeiras no Japão devido à sua versatilidade, permitindo o preparo de uma grande variedade de alimentos, graças aos avanços tecnológicos dos modelos japoneses, muitos deles com funções específicas e programação avançadas. 4. Os japoneses chamam seus colegas de classe na escola pelo sobrenome e podem não saber seus nomes. Verdade. Sim, os japoneses chamam todo mundo pelo sobrenome, não pelo primeiro nome. E sim, na universidade também me dirigi a todos pelo sobrenome. A princípio, as pessoas se apresentam pelo sobrenome com muita frequência. E às vezes o sobrenome é convertido em um apelido, de modo que o sobrenome fica bem curto, e é fácil chamar uma pessoa assim. 5. Os japoneses nunca misturam wasabi e molho shoyu ao comer sushi. Mito. Como eles misturam? Existe até um nome para esse molho, wasabi shoyu, quando o molho shoyu e o wasabi são misturados. Muitos japoneses, ao comer sushi em restaurantes de sushi baratos ou médios, ou em casa, misturam molho shoyu e wasabi e mergulham o sushi nessa mistura. Entretanto, em restaurantes de sushi japoneses muito caros, não se mergulha o sushi em molho shoyu misturado com wasabi. A razão é que nesses estabelecimentos, o sushi é pincelado com shoyu pelo mestre, tornando desnecessário o uso do molho extra. 6. O wasabi de verdade é muito caro, e o que geralmente usamos nem é wasabi. Verdade. Uma porção do wasabi fresco custa entre $8 e $9. E o wasabi fresco de verdade tem uma vida útil muito curta. Portanto, geralmente o que compramos nas lojas, mesmo no Japão, não é wasabi, é uma pasta feita do chamado wasabi europeu, que é o que os japoneses chamam de reis forte. É por isso que a maioria das pastas de wasabi vendidas no mercado é simplesmente reis forte tingida de verde, só isso. Mesmo no Japão. Mas alguns tubos ainda contêm um pouco do wasabi de verdade, mas só um pouco. 7. A pena de morte ainda existe no Japão. Verdade. Sim, o Japão ainda tem a pena de morte, e o método de execução no Japão é a forca. Estou falando sério, isso não é brincadeira. Além disso, a pena de morte não apenas existe no Japão, como também é aplicada, embora com menor frequência nas últimas décadas. 8. Um estrangeiro nascido no Japão pode adquirir a cidadania japonesa por nascimento. Não é verdade. O fato de uma pessoa ter nascido no Japão não lhe confere cidadania japonesa. A pessoa deve ter um dos pais japoneses ou ter vivido no Japão por mais de 5 anos e atender a várias condições para obter a cidadania japonesa. O processo de naturalização é rigoroso e avalia diversos fatores, incluindo residência legal e histórico sem antecedentes criminais. 9. Estrangeiros não podem usar kimonos. Não é verdade. Os japoneses são muito a favor de estrangeiros usando o kimono, roupa tradicional japonesa, desde que o façam com respeito e corretamente. Existem lojas especializadas em aluguel e vestimenta de kimonos, oferecendo assistência para o uso adequado da vestimenta, garantindo a preservação dos costumes e a experiência positiva para os estrangeiros. 10. No Japão, a prostituição é legal. Não é verdade. Mais precisamente, tudo é muito difícil. No Japão, sexo por dinheiro é proibido por lei. Mas tudo mais de natureza sexual não é proibido.
E mais do que isso, existe uma lei especial que controla e limita tudo isso. Portanto, vários serviços sexuais no Japão são muito desenvolvidos. 11. Edo é o antigo nome de qual cidade? Kyoto ou Tóquio? Tóquio. O antigo nome da cidade de Tóquio, capital do Japão, é Edo. A mudança de nome ocorreu no final do século XIX, após a restauração Meiji. 12. Sorver faz parte da etiqueta japonesa. Não é verdade. No Japão, sorver é indecente. Por sorver, quer dizer sons como esses. Isso é indecente no Japão. Mas sugar, quando você suga macarrão, ramen ou qualquer outro macarrão, esse som é considerado não apenas decente, mas perdoável, porque é impossível comer macarrão corretamente de outra forma. Mastigar macarrão no Japão é considerado indecente, sugar é considerado decente. 13. Toda a família se lava na mesma água quando toma banho. Verdade. Sim, os japoneses se revezam lavando-se na mesma água ao tomar banho, sem esgotar a água após outro membro da família. Mas, só para vocês entenderem, antes de tomar banho, os japoneses geralmente lavam bem todo o corpo, lavam o cabelo e só então entram na banheira para se aquecerem e não para se lavarem ali. Portanto, a água é, de fato, limpa, apenas diferentes membros da família se aquecem nela um após o outro, e às vezes até ao mesmo tempo. 14. Os pais nadam com as filhas menores de 12 anos. Não é verdade. Sim, nas famílias japonesas é costume os pais tomarem banho com os filhos juntos no mesmo banheiro, pais com filhas e filhos, mães com filhos e filhas. Até quantos anos, não existe isso? É diferente em cada família. Mas a maioria das famílias pede banhar crianças do sexo oposto quando as crianças fazem cerca de 8 a 10 anos ou até que a própria criança diga, não quero mais nadar com você. E mais ainda, as fontes termais públicas onsen são muito populares no Japão, onde todos geralmente tomam banho nus. As fontes masculinas e femininas são separadas, mas crianças, não importa o sexo, com até 10 anos podem entrar nas fontes termais com os pais. Essa prática, porém, pode variar de acordo com as regulamentações de cada onsen. 15. A água é o serviço público mais caro. Não é verdade. O serviço público mais caro é provavelmente a eletricidade. A água pode custar de $10 a $15 por mês, enquanto a eletricidade pode custar $80 a $150 ou mais. Os custos variam de acordo com o consumo e a região. 16. Há mais suicídios no Japão do que na Rússia. Não é verdade. Compare com a Rússia, porque pessoas da Rússia costumam me perguntar sobre isso. Isso não é verdade, mas o Japão tem taxas realmente altas. A ideia de que o Japão tem uma alta taxa de suicídio decorre do fato de o Japão ter as maiores taxas entre os países do G7. Portanto, é até certo ponto verdade que há muitos suicídios no Japão, mas apenas em comparação com outros países desenvolvidos. 17. No Japão, existe uma multa por estar acima do peso. Não é verdade. O mito surgiu do fato de que no Japão existe um exame médico obrigatório para pessoas acima de 40 anos, onde eles verificam sua circunferência abdominal, mas não há penalidade por estar acima do peso. 18. O salário do marido é transferido para a conta da esposa. Não é verdade. Os salários só podem ser transferidos para a conta da própria pessoa, em seu nome, mas não em nome de família, amigo, etc. Mas é verdade que as esposas no Japão costumam controlar o orçamento familiar, e elas simplesmente têm o cartão do marido em suas mãos, não precisam que o dinheiro seja transferido para elas, elas têm um cartão. 19. No Japão, existem hotéis românticos, love hotels. Verdade. Sim, no Japão existem hotéis que são chamados assim, love hotels, hotéis para o amor. O que os diferencia dos hotéis comuns é o interior, eles costumam ser muito luxuosos, com jacuzzi, uma televisão grande e tudo o que um casal precisa para aproveitar seu tempo. Além disso, esses hotéis não são alugados por dia, mas podem ser alugados por 1 hora, 3, o tempo que você precisar. Embora existam, a construção de novos love hotels é limitada por leis de zoneamento e regulamentações urbanísticas. 20. Não existem desempregados ou moradores de rua no Japão. Não é verdade. O Japão não é um país ideal, e também existem desempregados e moradores de rua aqui. Mas não uma porcentagem alta. Para 2020, a taxa de desemprego no Japão é de 2,8%. Além disso, é maior do que antes por causa do coronavírus, claro. 21. Eles vendem calcinhas usadas em máquinas de venda automática. Não é verdade. Não é verdade. Não é como se houvesse apenas uma metralhadora com calcinhas usadas na rua. Algumas lojas de sexo têm máquinas de venda automática que vendem calcinhas, mas elas não são usadas. Diz apenas que são usadas para imaginar, para dar uma ideia. Mas na realidade são calcinhas comuns. Essa é a estratégia de marketing deles.
22. As mulheres japonesas não raspam as axilas. Não é verdade. No Japão, a remoção completa dos pelos do corpo é muito popular, incluindo axilas, braços, pernas, área do biquíni, até pescoço, costas e rosto. No Japão, muitas pessoas também fazem epilação da área do biquíni. Nem todas fazem remoção completa de pelos, mas muitas fazem remoção parcial de pelos, para que tudo fique arrumado, especialmente a geração mais jovem. 23. Não há inverno com neve no Japão. Não é verdade. Sim, raramente neva em Tóquio, e a primeira neve para nós é uma verdadeira alegria e milagre. Mas o norte do Japão, Nagano, Aomori, Hokkaido são regiões muito nevadas. Neva até 2 a 3 metros lá. Portanto, o Japão tem invernos nevados, mas isso depende da prefeitura. 24. O ano letivo começa na primavera. Verdade. No Japão, o ano letivo começa em 1º de abril e não em 1º de setembro, como em nosso país. Basicamente, no Japão, a primavera é o começo de tudo, o começo do ano letivo, o começo do ano de trabalho para novos funcionários, etc. 25. O uniforme escolar das estudantes japonesas são saias muito curtas. Não é verdade. As saias dos uniformes escolares japoneses são muito compridas, até o joelho e às vezes abaixo do joelho. Então, por que tantas estudantes usam saias tão curtas, vocês perguntam? Porque está na moda, e porque as saias curtas devem ajudar de alguma forma a alongar as pernas visualmente, e pernas compridas são populares no Japão. Portanto, muitas estudantes enrolam seus uniformes escolares para fazer suas saias parecerem mais curtas. Mas na realidade elas são muito compridas, então é tudo cosplay se a saia for curta para começar. 26. Dentes tortos são populares no Japão. Não é verdade. Já houve uma garota ídolo popular no Japão, uma atriz, uma cantora, e ela tinha esses dentes. Esses dentes são chamados de eiba em japonês, e são um pouco semelhantes aos de um gato ou um vampiro. E devido ao fato de essa garota ser muito popular, esses dentes também se tornaram populares por algum tempo. Mas não agora, atualmente a cultura japonesa está se tornando mais próxima da cultura europeia e americana, então dentes brancos retos comuns são, é claro, muito mais populares agora. 27. Você não pode recusar seu chefe para tomar uma bebida com ele depois do trabalho. Não é verdade. Não no Japão moderno, pelo menos. Anteriormente, esse poderia ser o caso. Era considerado indecente recusar o chefe se você fosse convidado para jantar ou tomar bebida juntos depois do trabalho. Mas no Japão moderno, muitos jovens japoneses recusam um convite de seu chefe ou anciãos para sair para tomar uma bebida, e isso não é mais considerado indecente, então você pode recusar. 28. Você não pode sair do trabalho antes do seu chefe. Não é verdade. Assim como recusar o chefe, no Japão moderno, sair do trabalho antes do chefe é bastante normal, e muitos japoneses fazem isso. Mas, serei honesto com vocês, muitas vezes os japoneses simplesmente têm vergonha de sair do trabalho enquanto seu chefe ainda está sentado no escritório trabalhando. Então muitos ficam até o chefe sair. As empresas percebem isso e pedem às pessoas em posições elevadas para sair mais cedo, mesmo que ainda tenham trabalho restante. Por favor, saia às 5, porque outras pessoas não estão saindo. 29. Animais de estimação não são permitidos em apartamentos. Verdade. Sim, em muitos apartamentos japoneses, eu diria até na maioria dos apartamentos alugados japoneses, você não pode ter animais de estimação, especialmente cães e gatos. Se for um coelho, hamster ou pássaro, então eles não vão queimar, você pode mantê-lo. Mas o contrato geralmente afirma que não são permitidos animais de estimação. Isso se aplica apenas a apartamentos e casas alugados e é feito para manter o apartamento em boas condições por muito tempo, para que gatos e cães não arranhem o papel de parede, etc. E também para que pessoas com alergias também possam se mudar para o apartamento sem medo. Então sim, muitos apartamentos não permitem animais de estimação. E existem apartamentos especiais onde você tem permissão para ter animais de estimação. Portanto, não é assim em todos os lugares, mas na maioria dos apartamentos é alugado. 30. Não há palavrões em japonês. Verdade. Sim, realmente não há palavrões em japonês, como em português. Sim, em japonês existem palavras rudes, expressões ofensivas, palavras feias, mas palavrões, como no sentido português, não existem em japonês. Mas você pode enviar se quiser. Quantas respostas corretas vocês acertaram? Escrevam nos comentários. Espero que vocês tenham achado este vídeo interessante. Vejo vocês novamente. Tchau, pessoal.